todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 4. Queridos, esta semana estamos diante de mais um tema este proposto por Deus, plantado no coração do seu servo, o nosso querido pastor Francisco Técio. Eu louvo a Deus por essa grande visão que o Senhor concedeu ao seu filho, de cada semana estarmos aprendendo sobre um tema, discutindo, debatendo e, acima de tudo, sendo edificados, porque Deus tem falado com cada um de nós, comigo que estou aqui por trás desse microfone, com você que está aí no carro, em casa, no trabalho, no metrô, no ônibus. Todos nós temos crescido e aprendido com a palavra de Deus. A cada semana, Deus tem falado conosco através desses temas que ficam aqui na mente e o mais importante, desce para o nosso coração. Porque é lá que deve guardar, o que deve ser guardado as boas coisas, o nosso bom tesouro. E o tema desta semana é as prisões promovidas pelo pecado e o caminho para a libertação. Ah, quantas pessoas estão acorrentadas, algemadas pelo pecado e estão precisando ser libertas, porque o pecado, ele cria amarras nas pessoas. E é sobre isso que eu quero trazer uma palavra nesta manhã, iniciando assim mais uma semana, mais um tema. E esse tema, Deus vai falar profundamente conosco. As prisões promovidas pelo pecado e o caminho para a libertação. Quem sabe nesta manhã, há milhares de pessoas me ouvindo que estão presas, amarradas pelo pecado. E Deus preparou esta semana inteira de aprendizado na sua palavra, para que você possa ser solto, liberto dessas algemas, dessas amarras colocadas por Satanás através do pecado. E o texto que nós acabamos de ler, primeira carta aqui de João, capítulo 3 e o versículo 4, define muito bem todo aquele que vive no pecado. O texto diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Essa aqui, com certeza, é uma das melhores definições sobre pecado. Porque como hábito, como costume, nós sempre acreditamos, achamos que pecado é somente adultério, é somente ter um vício, é fornicação. Mas pecado é muito, muito mais do que isso. Pecado, no original, na tradução mais literal da palavra, é errar o alvo, é transgredir, é fracassar, é cometer iniquidade, é contravenção. Pecado é errar contra Deus. E o que o apóstolo João está dizendo aqui nesse texto-chave é que todo aquele que vive nessa prática do pecado está se rebelando contra Deus. E é preciso que você entenda como é que Satanás se utiliza do pecado para te colocar do lado contrário a Deus, do lado oposto de Deus. Satanás se utiliza do pecado, não é chegando de uma forma brusca, não. Quando a gente lê, por exemplo, a epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, o texto inicia-se assim: cada um, porém, é tentado. Olha que coisa interessante, diz aqui Tiago: cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o que eu quero, através da palavra de Deus, fazer um alerta para você, para não ser aprisionado, engodado, atraído, enjaulado pelo pecado, é que o primeiro passo, o texto diz aqui, é que nós somos atraídos. A expressão mais correta seria seduzido pelo pecado.
Quando a gente olha, por exemplo, para Davi, lá no 2 Samuel capítulo 11, nós encontramos ali o salmista sendo atraído. Quando a gente abre 2 Samuel 11, a gente percebe Davi sendo seduzido. O texto diz assim, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O texto você já bem conhece. Davi, em vez de estar na guerra, estava passeando no terraço. E diz o texto que quando ele viu a mulher se lavando, quando ele olha e vê Batseba, uma mulher muito bonita, atraente, perceba que o texto diz, quando viu, Davi olhou e consequentemente foi atraído, foi seduzido. E aqui fica a primeira lição. Sabe como é que o pecado laça muita gente? Sabe como é que o pecado enjaula muita gente? Sabe como o pecado aprisiona muita gente? Eu não sei se você já teve na sua casa um alçapão. Você sabe o que é um alçapão? Eu nunca criei passarinho, mas próximo à minha casa eu via muita gente com uma gaiola e um alçapão. Um alçapão, geralmente, ele fica lá aberto, uma isca é colocada dentro do alçapão para que o pássaro venha comer. E quando ele bate em alguma coisa dentro do alçapão, alguma coisa tem que estar lá dentro para atraí-lo. É como um rato que é atraído para dentro de uma ratoeira. O que é que se coloca dentro de uma ratoeira? Algo que o rato não goste? Não. Tem que colocar justamente aquilo que possa atraí-lo. Um pedaço de queijo, alguma coisa para que o rato venha e, sem perceber, de repente a jaula fecha e o rato está ali sem poder sair mais para canto nenhum. Com o passarinho não é diferente. E o curioso disso tudo é que Satanás usa os mesmos mecanismos. Ele usa a sedução. Há quem diga por aí que o pecado é algo terrível, sim, espiritualmente falando. Mas humanamente falando, o pecado ele é atrativo, convidativo, né? A gente olha, você vê que Davi está ali passeando no palácio, era a época dele estar na guerra, o exército estava em batalha. Davi, como rei, era para estar em cima do seu cavalo, pelejando também no fronte de batalha. Mas Davi estava onde? Passeando lá na varanda do palácio. E diz a Bíblia que quando ele olha e vê Batseba tomando banho, ele é atraído. Ele olha para aquela mulher e, consequentemente, ele é seduzido pelo olhar. E a partir dali começa a acontecer o processo de aprisionamento. Tiago define muito bem isso. Ele diz, cada um, porém, é tentado quando atraído. Olha que coisa interessante. O apóstolo Tiago aqui está dizendo como é que se começa o processo de aprisionamento. Olha como se começa aqui o processo de aprisionamento. Você primeiro é atraído. Na minha tradução aqui, depois fala de engodado. Primeiro você é atraído, depois é engodado. O que é engodado? O que é engodar? O dicionário diz que engodar é ludibriar. É ser enganado com falsas promessas. É se iludir. Olha que coisa interessante. Primeiro você é atraído. Depois Satanás vai e lança o segundo laço, a segunda algema. Engodar. Enganar você. Primeiro você é fisgado pela atração, por aquilo que você vê. Depois Satanás vem e é um processo que ele se utiliza desde o início do mundo. Perceba que quando ele chama Eva para aquele bate-papo, primeiro Eva é atraída e depois começa ali
o engodo, a ilusão, a conversa mole no pé do ouvido, dizendo para Eva: rapaz, isso é lorota de Deus. O que foi que ele te disse? Bem, ele disse a gente que, a mim e a Adão, que a gente não poderia comer dessa árvore aqui. Do resto a gente pode comer tudo, mas dessa aqui não. Satanás disse: olha, isso é conversa de Deus. Satanás entra com a segunda arma que vai aprisionar Eva, o engodo. Vai iludir, vai dizer a ela: olha, isso é lorota, isso é conversa de Deus. Vem cá, experimenta. É porque Deus sabe que o dia que você e Adão experimentar vai ser igual a ele. Olha o engodo, olha o engano. Primeiro Eva é atraída, depois é engodada. A mesma coisa, o mesmo processo que aconteceu com Davi. Davi foi iludido, achando que estava tudo certo, que não ia dar em nada, que era apenas mais uma mulher que ele iria levar para a cama. Davi foi engodado, iludido, enganado pelo grande embusteiro que é Satanás. Então você tem que saber quais são os mecanismos que Satanás se utiliza, até porque essa semana vamos falar sobre as prisões promovidas pelo pecado. Perceba que para ser um grande ladrão não se começa roubando um grande banco, não. Para se formar um grande ladrão de banco, não é preciso primeiro dar uma arma e dizer: vá lá e assalte um grande banco. Não. Basta tão somente permitir que ele comece a roubar pequenas coisas dentro de casa. Rouba um relógio, rouba um dinheiro na carteira de alguém. Daqui um pouco chega em casa com algo que não lhe pertence e alguém diz: oh, que menino de sorte! Oh, menininho para ter sorte esse, né? São as pequenas coisas, são os pequenos gestos que lá na frente você olha para trás e diz: agora é tarde. Da mesma forma é Satanás. Há dias atrás um jovem me procurou e disse: irmão Ibe, me ajude em nome de Jesus. Eu não posso ver uma mulher, eu quero servir a Deus, mas isso me persegue, isso me machuca. E eu percebi nas palavras daquele moço sinceridade. Ele disse: irmão Ibe, me ajude em nome de Jesus. Eu quero servir a Deus com alegria, mas eu não sei mais o que fazer, uma atração muito grande. Eu disse: olha, isso aí tem um processo. Satanás está tentando te fisgar através de um processo. E que processo é esse? É justamente o mesmo processo. É interessante que os caminhos e as ferramentas que o diabo usa são sutis. Não vá pensar que Satanás vai chegar chutando tudo. Não, ele começa, olha, ele usa o mesmo mecanismo de uma casa que de repente foi invadida pela água. Para você perceber uma casa cheia d'água, não é preciso tão somente dizer: a barragem de Itapacurá estourou. Não! Eu particularmente já passei muito por isso. Basta esquecer uma torneira aberta dentro de casa. Uma torneirinha aberta lá dentro de casa. Não precisa estourar o cano, não. Deixa uma torneira aí, entreaberta, e sai, e volta com 2, 3 dias, ou então passa o dia fora. E você vai ver, quando você chegar em casa, a casa toda está alagada. É assim que Satanás trabalha. Não é preciso muita coisa não, só basta uma brechinha. Os mecanismos que ele usa para aprisionar uma pessoa não é chegando e oferecendo muita coisa não. É apenas o primeiro passo. Dê o primeiro passo, é como diz a Bíblia. É um abismo que chama outro, e vai chamando outro, e vai chamando outro, e quando você nem espera, você está cercado pelo abismo e não tem para onde correr. Então perceba que para o pecado de Davi ser consumado, Satanás se utilizou da mesma estratégia que usou lá no Jardim do Éden. Primeiro ele lança a atração. Davi foi atraído, Eva também. É por isso, queridos, que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com as cascas de banana que Satanás coloca. Eu sempre costumo dizer que é 5 minutos de prazer para 50 anos de problema.
O pecado, ele não começa com uma proposta de cara, não. É uma conversinha. Muitas vezes é um elogio. Muitas vezes é uma troca de olhares. E a gente começa alimentando, começa dando brecha, começa alimentando, começa dando brecha. Daqui um pouco o pecado foi consumado. Tiago diz que quando atraído é engodado. Veja que existe um meio, um começo, um meio e um fim. Satanás te atrai, depois te ilude, porque engodo é conversa mole, é ilusão. Depois isso surge, depois da atração e do engodo. Tiago diz que pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Atração, engodo, ilusão, conversa mole, dizendo pra você que vai tudo terminar bem quando tudo vai terminar mal. E depois do engodo, o desejo. Depois do desejo, o que é que vem? O pecado. E depois que o pecado nasce, Tiago diz que o final é a morte. É um processo, é uma gestação que vai te levar para uma prisão. E quando você olha, diz agora só Deus para me tirar dessa situação. É interessante que Mateus capítulo 6, versículo 22 diz que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. O conselho que eu dei àquele jovem foi: para onde é que você tem olhado, meu filho? Para onde é que você tem olhado? Como é que começa? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: como é que começa o processo de tentação na sua vida? Como é que começa? É dessa forma, irmão Ibe. Então, meu amigo, você tem que cortar isso aqui. Você não pode alimentar isso aqui. Por onde é que começa o processo? Você deve ter na sua casa, como eu tenho, um computador. Todos nós hoje temos, né? O celular em si já é um computador. Você quer ver uma estratégia que Satanás se utiliza e pode levar você a ser um prisioneiro da pornografia? É a primeira imagem. Eu não sei se você já passou por isso. De vez em quando o nosso computador é infectado. A gente clica em alguma coisa que não é para clicar, de repente aparece o quê? Uma foto de uma mulher nua. A foto de um homem quase pelado na frente do computador. É justamente uma isca que Satanás coloca. Eu estou cansado de passar por essas situações. Dias atrás eu estava em casa preparando, sabe o quê? Uma mensagem, uma reflexão. Cliquei num site lá, de repente aparece uma foto de uma mulher quase nua na minha frente. Eu corri, fui lá e fechei. Não adianta querer brincar com isso, não adianta, sabe por quê? A porta de entrada da jaula que Satanás prepara para mim, para você, está naquilo que eu vejo, naquilo que você vê. Não adianta querer brincar com o pecado. Eu nunca vi ninguém brincar com o pecado para terminar bem. É entrar numa jaula, é entrar numa ratoeira. Satanás coloca um queijo de primeira qualidade. Você olha e diz: rapaz, Davi olhou lá do palácio e disse: que mulher é aquela, rapaz? Não vá pensar que vai aparecer baranga pra você, não. Não, é só capa de revista. Não vá pensar que Satanás vai colocar o feio, o desmantelado, não. Você olha e diz: ô, rapaz, é disso que eu tava precisando, mas já veio completo. Aí onde você se arrebenta. Não brinque com pecado, meu querido. Não brinque. Jejum e oração é extremamente importante. Mas a Bíblia fala que José se utilizou de um mecanismo que nem foi jejum e oração. Sabe o que foi? Pé na canela. Perna para quem te quero. Um homem de Deus, um jovem, consagrado ao Senhor. Mas a atitude de José diante da mulher de Potifar, e olha que a mulher de Potifar não devia ser qualquer mulher não, compadre. Não vá pensar que a mulher de Potifar era qualquer mulher não. O camarada era oficial de Faraó. Imagina essa mulher como não era.
Imagina como essa mulher não vivia. Imagina como essa mulher não era tratada. Imagina você. José correu. Que adiantava José orar, jejuar e tá de conversinha com a mulher de Potifar? Que adiantava? José correu, porque há situações que não adianta. Não vá brincar, não vá dizer, não, eu sou um homem de Deus, olha. Querido, eu já vi ministérios ruírem. Homens de Deus. Mas não vá querer brincar com coisa séria. Não brinque com pecado. Não brinque. Eu me recordo que há um bom tempo atrás, um jovem me procurou diácono, casado, disse, irmão Ibe, eu tô me enrolando com uma mulher. A gente começou num bate-papo, numa conversinha. Eu disse, meu filho, não dê asa para diabo. Não dê colher de chá para ele. Ele vai chegar com um sapatinho de lã. Ele vai chegar dando, sabe, dizendo pra você, vai lá, rapaz, olha, 5 minutinhos, é só uma conversinha, é só uma... Quando você pensa que não, uma casa desabou. E o pior, você tava dentro. Então, a estratégia do diabo é colocar diante de você aquilo que depois ele vem com um engodo, porque veja que Tiago diz que o processo é primeiro você ser atraído. Como é que eu e você somos atraídos? Pelos olhos. É por isso que o texto que eu li aqui de Mateus fala que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, mas eu tenho que saber o que é que eu estou colocando, para onde é que eu estou olhando, porque isso pode ser a porta de entrada de uma jaula. A gente só olha para aquilo que atrai a gente, para aquilo que chama a atenção da gente. Eu me recordo que um dia eu estava assistindo uma mensagem de um pastor muito famoso aqui no Brasil. De vez em quando está na televisão, e ele disse, olha meu irmão, você acha que pastor também não tem desejos? Você acha que pastor é o quê? É de aço, é de ferro? Ele disse, olha, eu vivi uma luta no meu ministério. Quando chegava uma irmã perto de mim, eu já estava olhando para as paredes, olhando para outro canto, porque eu vivi esse dilema na minha vida. E alguém perguntou na plateia, pastor, como foi que o senhor superou isso? Como foi que o senhor venceu isso? Ele disse, matando de fome aquilo que estava querendo me engolir. Mas tem gente que começa a alimentar essas coisas. Começa alimentando essas coisas. Então aqui está o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Já falei um pouco sobre ele. O primeiro é a atração. Satanás coloca material de primeira. Você olha por cima, diz a carne é boa. Quando começa a mexer, descobre que a carne é podre. Você descobre que não era aquilo que os teus olhos estavam vendo. Aí Tiago diz que a primeira armadilha é a atração, a segunda qual é? O engodo, a conversa. Você é enganado, é iludido. Foi o que Satanás disse a Eva. Rapaz, olha, esquece. Isso aí que Deus falou não leva a sério não, Eva. Conversa dele. A questão é o seguinte, é que quando vocês comerem aqui do fruto, vocês serão igual a ele. Olha, Satanás chega para você e diz, olha, não vai dar em nada. Ninguém vai ficar sabendo. Entra aí. Entra nessa situação, rapaz. Ninguém tá vendo não. Bota o dinheiro no bolso. Olha a proposta aí indecente. Vai lá, você vai melhorar, tá precisando comprar um carro, né? Tá precisando comprar uma casa boa. Vai lá, não vai dar em nada. Só que Satanás não te diz qual vai ser o final da história. É feito propaganda de cigarro. Hoje, colocam caveiras, colocam um cara morrendo de câncer. Mas no passado, quem foi dessa época, via como era cigarro, embalagem de cigarro. Eu ainda me lembro de algumas, o camarada montado num cavalo, com um chapelão na cabeça, né? Uma roupa bonita. Só pela propaganda do cigarro você comprava. Você se sentia aquele camarada ali da propaganda, né? É feito a cerveja.
Você liga a televisão, tá lá uma propaganda de cerveja, né? É só mulher bonita, é só homem bonito, todo mundo tomando cerveja. Satanás só não diz o final de como é que você vai ficar. Viciado, pegar teu dinheiro, acabar na cachaça, tua mulher sem feira pra comer em casa, teus filhos aí com a mão na cabeça. Satanás não conta o outro lado da história. Só chega pra você e diz, rapaz, dá um tapa aí no baseado, rapaz, tu vai ficar muito doidão. Olha, vai lá, rapaz, olha, o negócio aqui é bom, viu? Vai lá, tu vai dar uma viajada lá em Marte. Só que ele não diz qual é o final dessa viagem, é o inferno. Ele não diz o final da viagem, ele só diz a você que na primeira estação tu vai viajar. Só que não diz qual é o final da estação, é o inferno. Ele não diz pra você, ele só diz, olha, a primeira estação é Marte. Ah, se você soubesse o final desse trem, onde é que vai dar? Quando você nem espera, você só escuta a voz no interfone. Estação final, inferno. Quem tá te esperando lá? Satanás, na porta do vagão. Isso ele não fala. Porque se ele tivesse dito a Eva, olha Eva, come aí rapaz, a maravilha. Só vai acontecer uma coisa, vocês vão ser expulsos do jardim. Com dores tu terás filho. Adão vai trabalhar que só burro de carga. Ah, se ele dissesse isso, mas não disse. Ele só disse a Eva que ia ser tudo bom, que ia ser igual a Deus, que ia ser uma maravilha. Sabe o que é isso? Engodo. É o que Tiago disse, ele nunca conta o final da história. Ele só diz pra você que tudo vai ficar bem, vai. Aí quando você descobre o outro lado, tá ele rindo da tua cara. É por isso que tem muita gente hoje numa situação difícil. Tem muita gente me ouvindo, sabe onde agora? Nesse exato momento, no complexo penitenciário aqui do Curado. Tem muito presidiário me ouvindo agora, que se eles pudessem ter uma oportunidade de falar comigo, eles diriam isso que eu estou falando. Mas irmão Ibe, realmente me chamaram aqui para um negócio, disseram, olha, vai terminar bem, terminou mal, estou aqui preso. Tanta gente por aí numa situação assim, porque foram atrás da conversa do diabo e foram enjaulados. Perceba como é o processo. Você é atraído, você é engodado, e depois que você é engodado, é enganado, o desejo surge. Quando o desejo surge, você enlouquece. Você está disposto a fazer qualquer coisa para matar esse desejo, ou para saciar esse desejo, seria a expressão correta. Você fica maluco, né? Eu vou fazer. Eu conheço histórias assim, meu irmão. O camarada abandona a família. O cara joga tudo pro alto. Não, porque olha, eu tô apaixonado. Apaixonado o quê? Tu fosse enganado pelo diabo. Tu estás caminhando pro inferno. Salomão diz que, por exemplo, uma mulher adúltera, ela senta na janela e fica assobiando pro incauto que passa. Satanás diz que quando o incauto coloca os pés dentro da casa dela, está colocando os pés dentro da sepultura. Mas o processo até chegar lá é uma maravilha. Você fica encantado. Rapaz, o céu tá azul. É tudo bonito. Bonito coisa nenhuma. Bonito coisa nenhuma. É feita a propaganda de um político. Conta-se uma história que um político recebeu uma proposta. Olha, você quer ir para o céu ou quer para o inferno? O político disse, não, eu quero primeiro conhecer. Então tá bom. Vamos lá, vamos conhecer o céu. O cara foi levado no céu, quando chegou lá, olhou, tudo bonito, aquelas paisagens, né? A história conta que quando ele chegou no céu, que olhou, disse, rapaz, a coisa aqui é boa, rapaz, olha, tudo bonito, né? Os anjos passeando, uma coisa maravilhosa. E aí depois que ele conhece o céu, diz, olha, você vai ter a oportunidade de ir no inferno. Você quer ir lá conhecer? Eu conheci o céu, custa nada conhecer o inferno, vamos lá. Quando ele chega no inferno, que ele olha, sabe o que é que ele vê ao redor dele? Mulheres bonitas, muita bebida, muito churrasco, sabe? Tudo do jeito que ele sempre pensou. Rapaz, eu nunca imaginei, rapaz, o céu é bom, mas o inferno parece que é melhor ainda.
O céu é uma maravilha, mas parece que é tudo tão monótono. Aqui não, olha, rapaz, tem uma boate aberta, mulher bonita pra tudo quanto é lado, muita bebida de marca. Rapaz, sabe de uma coisa? Rapaz, eu acho que eu vou ficar no inferno. O céu é muito bom, mas é muito monótono, eu quero ficar por aqui. Aí diz a história que ele foi chamado e disse, olha, realmente se é isso que você quer... Ele saiu do inferno e aí agora era hora de tomar a decisão. Ele viu o céu, viu o inferno e agora chegou a hora dele escolher. E aí? Resolveu? Foi lá no inferno? Fui, eu vi o inferno. E aí? Rapaz, cheguei a uma conclusão, viu? O céu é muito bom, mas eu gostei mais do inferno. Gostei mais. E aí, como é que você vai fazer? Quer voltar pra lá? Quero. Então tá bom, pode pegar aí o caminho do inferno. O cara quando chegou lá, rapaz, que abriu a porta do inferno, fumaça pra tudo quanto é lado, fogo pra tudo quanto é lado, gente gritando, um desespero grande. Ele grita, rapaz, o que é isso? Acaba de ser o inferno, eu tô aqui lhe esperando. Não, mas olhe, não foi essa cena que eu vi, eu cheguei aqui, tava... O diabo olhou na cara dele e disse, é porque eu tava fazendo política, era ano de eleição. E eu tava fazendo promessa aqui pra todo mundo, dizendo que o inferno era assim mesmo. Só que a realidade aqui é essa. Pode entrar. Fique à vontade, que daqui você não sai mais. Foi enganado por Satanás. Assim é o inferno. Satanás está sempre dizendo que vai tudo terminar bem, até ele te aprisionar. Aí você vê que a coisa não era como ele dizia. É por isso que Tiago diz, depois de atraído, você é engodado, é enganado. Depois de enganado, a concupiscência, o desejo, é colocado em prática, é concebido. E depois disso, concebido, o pecado nasce. Depois que o pecado surge, o que é que vem depois? A morte. Olha o caminho do pecado qual é. Mas eu quero dizer para você, já que o tema da semana fala das prisões promovidas pelo pecado e o caminho para a libertação, eu quero dizer para você que Jesus pode te libertar. Pode, porque ele tem poder para isso. A palavra do Senhor diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está ouvindo aqui, não é a palavra de um pregador tão somente, isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou sendo apenas o instrumento, o canal de Deus para abençoar a sua vida nesta manhã. Você está conhecendo a verdade, e a verdade liberta. A verdade liberta. A palavra do Senhor diz lá em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus hoje quer te libertar da escravidão do pecado. Tem muita gente por aí dizendo que é livre. Deus me livre de ser crente. Ser crente é não poder isso, não poder aquilo, nada. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Só que eu, diferente de você, eu não sou escravo do pecado. É diferente. Eu posso tudo. Só que, de fato, quem é livre aqui sou eu, não é você, não. Você está pensando que você é livre. Ah, pregador, eu sou livre para tomar cachaça, eu sou livre para fumar, eu sou livre para me prostituir. É nada, você é escravo de Satanás. Me perdoe a sinceridade e a franqueza, mas você é escravo do diabo. Você quer saber como você é escravo? Sai aí por conta própria da situação que você está vivendo, do vício, do adultério, da prostituição, da desonestidade. Sai por conta própria? Eu duvido. Você está escravizado, amarrado por ele, algemado por ele. Você está em prisões que o diabo te colocou. Agora eu sou livre. Eu sou livre. Porque a palavra do Senhor diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Ou sereis livres. E o Filho já me libertou. E o texto diz verdadeiramente. Sabe por que o texto diz assim, verdadeiramente?
Porque muitas vezes você tem a falsa impressão de que é livre, mas você não é, você está preso pelo diabo. Livre é aquele que conhece a Jesus, que pode fazer o que quer, mas ele diz, não, isso aí eu não faço não, isso aí vai me algemar, isso vai me levar ao vício, eu não vou fazer não. Livre é aquele que tem poder de escolha. Você não tem, você está algemado por Satanás. Livre é aquele que conhece a Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará. Só quem pode nos livrar da escravidão do pecado é o Senhor. Ele quer e pode te libertar daquilo que te oprime, daquilo que te afasta de Deus. Não perca a oportunidade que Ele te concede hoje. Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que amanhã a gente vai melhorar. Não, amanhã eu melhoro. Amanhã eu melhoro, mas isso nunca acontece. O que você deve tomar é uma atitude hoje. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6:34 que o dia de amanhã não nos pertence. A palavra diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então nesta manhã o Senhor está dizendo, eu quero te libertar dessas algemas. Eu quero te arrancar dessas cadeias que Satanás te colocou. O Senhor quer te resgatar dessa prisão promovida pelo pecado. Basta tão somente hoje você fazer uma aliança com o Senhor. Eu fico fascinado com o Evangelho, sabe por quê? O Evangelho não só tem o poder de nos libertar das amarras, das prisões do pecado, mas resgata até a nossa cidadania. Eu moro lá na cidade de São Lourenço da Mata e eu conheço algumas pessoas que passavam bêbadas próximas à minha casa. Eu conheço por baixo umas 3, 4 pessoas que quando eu olho hoje e vejo elas indo para a igreja, isso me alegra tanto o coração. Ainda ontem eu passei por um que ele vivia com a garrafa de cana na mão. Os pés pareciam um bombo. Os pés inchados. Passava pela rua, estava ele lá deitado, o cachorro lambendo a cara dele. Há dias atrás eu passei, rapaz, o camarada com a Bíblia na mão, indo para a igreja. Passa na rua, o povo, ô fulano, a paz do Senhor, tudo bem? O outro grita, irmão, ore por mim. O Evangelho ele é fascinante porque ele resgata até a cidadania do camarada. Quando estava no pecado, estava na sarjeta, alguém passava, como se diz na linguagem bem rasteira, tirava uma onda. Dizia, ó, que cachaceiro, não vale nada. Hoje é crente, está indo para a igreja, está servindo a Jesus. Aí aquilo que não prestava, que estava na lata do lixo, Deus vai lá, tira, resgata ele, transforma a vida dele, restaura ele. E hoje quando passa, alguém diz, rapaz, quem era fulano? Um bagaço. Quem era fulano? Estava na lata do lixo. Quem era fulano? Esse é o poder restaurador do Evangelho de Jesus. Nessa manhã o Senhor está dizendo que quer te tirar das cadeias, das prisões. Mas é preciso que você aí da cadeia grita, Senhor, grite hoje, diga, Senhor, eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar, eu não aguento mais, Senhor, vem, socorre-me. Ele vai fazer isso por você, porque Ele tem poder para isso.